Olá pessoal, tudo bem? Sou Henrique Castro e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o condômino antissocial. Bem, primeiramente é importante a gente entender o que seria um condômino antissocial. A legislação trouxe, lá no artigo 1337, parágrafo único, ele dispõe o seguinte, que aquele condômino que de forma reiterada, né, trazer prejuízo, né, incomodar ali a coletividade, né, ele pode ser punido ali com a aplicação de uma multa até 10 vezes a cota condominial. Bem, então, o que seria claramente a figura de um condômino antissocial? Primeiro, é aquele condômino que ele se desvirtua da realidade da coletividade, né? Ele não cumpre o seu papel de viver e de compartilhar os espaços comuns, de compartilhar a propriedade, né? Ele atrapalha, ele extrapola ali o direito de vizinhança, disposto lá no artigo 1277, né? Atrapalhando lá o sossego, a saúde e a segurança dos demais, os bons costumes, né? Ele vai violar, né, esses deveres, né, de guardar, né, também lá no artigo, né, 1336.4, que é o que também, né, ele repete o 1337, que prima, né, aqui os condôminos devem primar pelo quê? Pelo sossego, pela segurança, saúde e salubridade e aos bons costumes, né? E é aquele ser humano que vai tornar a vida dele ali, a vida dele na coletividade, vai gerar um grande prejuízo para todos os que ali vivem. E a legislação trouxe essas possibilidades. E, inclusive, ela diz, né, que é aquela pessoa que é de uma conduta reiterada, né? E aí a gente pode pensar também, aquele devedor, quanto mais, que sempre está devendo, ele pode ser enquadrado como um antissocial, ele pode ser aplicado uma sanção. Há divergência na jurisprudência, mas o entendimento majoritário que sim, que você pode aplicar ali uma multa, né, de 10 vezes a cota condominial. Mas deixo destacado aqui, e é importante a gente lembrar para vocês que é um processo que demanda quórum, né, de 3/4 dos condôminos para se aplicar essa sanção, né? Primeiramente, lá o Código Civil dispõe que o quê? 5 vezes a cota condominial, depois 10 vezes a cota condominial, tudo isso por meio de deliberação da Assembleia. Não é uma questão muito simples e fácil assim de decidir. E o próprio os tribunais têm, né, balizado as suas decisões nesse sentido, que para se aplicar a sanção ao condômino antissocial é necessário, sim, a Assembleia, né? E aí a gente vai ver alguns reflexos, algumas questões mais pesadas, assim podemos dizer, né? Até mesmo limitando o uso da propriedade, né? Que seria a aplicação da sanção da exclusão do condômino antissocial daquela coletividade. E aí, pode ser feito isso? É uma interpretação da jurisprudência, né? O STJ ainda não decidiu nada nesse sentido, mas os tribunais de vários estados têm entendido que é possível você limitar o uso da propriedade, né? Aquele condômino que está trazendo prejuízo à sociedade ali, condominial, ele deve ser afastado ali por um tempo, né, do convívio. E aí a gente tem que pensar quais seriam as penalidades desse condômino antissocial. Vamos lá, vamos ler, né, o artigo 1336, parágrafo 2º, que dispõe o seguinte, do Código Civil: multa de 5 vezes a cota condominial, se prevista na convenção, né? Se ele, caso contrário, né, se não tiver essa previsão na convenção, vai ter que ter o quê? Um voto de 2/3 dos condôminos para se aplicar essa sanção, porque nós vamos entender que o que é necessário que a previsão na convenção. Que mais? O artigo 1337 caput, né, na cabeça dele, fala o seguinte: conduta reiterada contrária às normas condominiais. A partir da deliberação de quê? De 3/4 dos condôminos, aplique-se a multa de quê? 5 vezes a cota condominial. E aí também nós temos lá no parágrafo único do 1337, o condômino que está incompatível a sua convivência na coletividade, né, pode se aplicar a multa de 10 vezes a cota condominial, né? É importante a gente entender e verificar que sempre tem que dar a oportunidade de quê? Do contraditório, da ampla defesa. Você não vai simplesmente ali
aplicar aquela sanção, aquela multa ou aquela punição para aquele condomínio social. É necessário ter o contraditório, a ampla defesa, a possibilidade dele participar, se defender nessa Assembleia. Bem, então, nós temos as limitações previstas no nosso Código Civil, né? O Código Civil trouxe essa inovação definindo o que é o condômino antissocial, né? Restringindo ali o seu, qual é a sua conduta, o que ele vai gerar, né? Qual é a possibilidade ali da aplicação da sanção, né? E muitas vezes, pessoal, essa multa não vai ser suficiente. E aí a gente vai desaguar naquele quadro que eu já antecipei, falei para vocês, que seria da exclusão, o afastamento daquele condomínio antissocial daquela coletividade. Ele não vai viver ali mais por algum tempo, né? Ele pode ser reintegrado, ele pode voltar a viver ali. Eu confesso que eu nunca vi nenhuma reintegração ou uma volta ao uso daquela propriedade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acaba vendendo aquela propriedade e afasta. E é importante a gente destacar o seguinte, uma definição do J. Nascimento Franco, né? O comportamento antissocial grave é punido nas legislações modernas, não com multa, mas com exclusão do infrator. Como se exclui de uma sociedade um sócio incompatível com os demais. Ou seja, vai se afastar do uso da sua propriedade, vai restringir o seu uso dessa sua propriedade, né? Porque a sua função, o seu imóvel não está cumprindo a sua função social, né? Está gerando conflito e atrito entre os condôminos ou entre eles e os condôminos. Então, a pena mais grave, né? A sanção mais grave é sim o afastamento daquele condômino antissocial. E aí, pessoal, é importante a gente destacar também que existem medidas, né, dentro da legislação processual para se aplicar esse afastamento liminarmente. A gente vê diversos tipos de medidas aí. Então, pessoal, é necessário fazer esse enquadramento legal, né, na busca, né, verificar se é um comportamento antissocial mesmo. Se necessário, aplicar a multa a partir de deliberação de assembleia. Então, tome todas as cautelas, busque um especialista para te orientar, tá certo? Fica aí a dica, um grande abraço e até a próxima.